Escolha permanecer em meio à sua dor. Olá, meu nome é Lara e hoje eu vim trazer uma mensagem que o Espírito Santo me trouxe hoje logo pela manhã, do coração dele para o meu, e eu quero trazer para o seu, porque eu tenho certeza que ele vai falar ao seu coração hoje. Então fique só alguns minutinhos para ouvir uma mensagem impactante que o Espírito Santo me trouxe hoje. Eu estava indo fazer o devocional e ele me direcionou a ler Gênesis 45. E Gênesis 45 fala sobre José, que revelou a sua identidade aos seus irmãos. Para você que não sabe, José ele foi o irmão mais novo entre 12. E eles meio que jogaram ele no poço e venderam ele aos ismaelitas por pura inveja de José, porque José havia contado um sonho e esse sonho mostrava que provavelmente José seria maior do que esses irmãos dele. Então os irmãos ficaram com tanta raiva que resolveram fazer isso com ele. José foi vendido, José foi e ficou 13 anos vivendo essas dores que ele passou. Já foi caluniado, foi rejeitado, foi abandonado e ele ficou 13 anos vivenciando dores, anos de dores. Então, quando chegou no 13º, José, quando ele fez 30 anos de idade, né? Ele vivenciou uma reviravolta muito grande, que é onde ele decifrou um sonho que Deus ele revelou a ele do faraó que teve, né? E então ele foi elevado ao segundo cargo mais alto do Egito, era o faraó, e foi um cargo que nem existia que faraó entregou para José, que era ser o governador do Egito. Ele virou assim totalmente respeitado e ele conseguiu prevenir um momento de fome, porque iria vir 7 anos de seca e 7 anos de fartura. E nos 7 anos de fartura, ele conseguiu guardar comida o suficiente para alimentar aquele povo que iria provavelmente perecer de fome, caso ele não estivesse ali. Então Deus usou a vida de José e todo esse tempo de 13 anos para que ele pudesse ajudar o povo dele e vivenciasse o melhor momento da vida dele, que foi ter sido elevado a um cargo alto e ter ajudado as pessoas. Resumindo para você, mas se você quiser saber mais, vá ler em Gênesis 37 que você vai entender melhor. Hoje a palavra que o Espírito Santo me trouxe foi essa, onde José estava diante dos seus irmãos que haviam vendido ele, e ele passou anos de dores. Então imagina esse momento para José. José ficou 13 anos e não teve um pingo de raiva na hora que ele encontrou os irmãos, né? Eu acho que foi assim, ele perdoou eles, ele chorou e falou, sou eu. E foi um momento extraordinário. Quando ele se revelou, no versículo 7, versículo 5 e versículo 7, a gente pode ver assim. Agora, no capítulo 45, versículo 5 e 7. Agora não se aflinjam nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Versículo 7. Mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nessa terra e para salvar-lhes a vida com grande livramento. E o que a gente pode aprender com isso? É muito, muito impactante. Para mim foi, por causa que José entendeu o propósito. José entendeu o que Deus tinha planejado para ele. José ele entendeu que tudo que ele passou foi necessário para que ele chegasse até ali. Se ele não tivesse sido vendido, se ele não tivesse passado por dores, se ele não tivesse amadurecido durante todo esse tempo, ele não teria sido governador do Egito. Ele recebeu a promessa em sonho há anos atrás. Mas se ele tivesse virado governador do Egito há anos atrás, que no caso seria com 17 anos, perdão, tá bom? Eu tinha esquecido, foram 17 anos que ele tinha. Então ele tinha 17 anos e tudo se cumpriu apenas com 30. Mas tudo porque Deus ele forjou o caráter de José, ele cuidou dele e ele amadureceu José. Todo esse tempo que ele passou foi necessário para que ele chegasse onde ele chegou. E ele entendeu que Deus ele fez tudo isso para que ele salvasse o povo. Ele salvou ele como um remanescente. Ele separou José do meio dos seus irmãos, do meio de todo mundo, para que quando fosse o momento certo, ele fosse usado para ajudar o povo, que provavelmente poderia perecer de fome, porque o faraó teve um sonho e ele revelou que seriam 7 anos de fartura e 7 anos de fome. Então assim, Deus usou José para isso. Mas antes disso foi necessário ele passar por coisas.
E o que significa remanescente, né? Porque eu não sabia muito bem o significado dessa frase. Tem até louvores com essa palavra, né? E eu não entendi o que é remanescente. E eu procurei, e é assim, um grupo de pessoas que, por meio da fé e da obediência, permanece fiel a Deus em meio às dificuldades, representando o sinal de perseverança e esperança para todos os crentes. Ou seja, remanescente é permanecer em meio à dor, para ser um exemplo de perseverança e fé para as outras pessoas. José permaneceu em meio à sua dor durante 13 anos e ele conseguiu ser um remanescente. Ele foi usado pelo Senhor. Você acha que José, quando ele foi para a casa de Potifar antes de ser preso, acusado de assédio, quando ele foi, você acha que ele não poderia simplesmente ter largado Deus e ficado com a mulher que era de Potifar? Você acha mesmo? José poderia ter traído Deus e largado ele há muito tempo antes mesmo dele ter sido vendido, por causa de tudo que os irmãos dele fez com ele. Mas José permaneceu. Ele foi vendido, foi machucado, ele foi caluniado, ele foi acusado, mas ele permaneceu. Ele escolheu permanecer. E por ele ter permanecido, ele vivenciou o melhor de Deus na vida dele. E isso é extraordinário. O que essa palavra quer nos trazer hoje? Permaneça quando a dor vier. Tem momentos na nossa vida que a gente vai ter momentos de escuridão. Infelizmente ou felizmente, a gente vai ter que passar por períodos de dores que a gente vai ter que enfrentar. Então Deus, ele vai nos separar para vivenciar talvez momentos de dores, para que no futuro a gente possa vivenciar o melhor dele e também transbordar na vida de outras pessoas que também vão precisar da gente. Então, a gente não pode deixar de sentir dor neste mundo até que Jesus volte. Vai ter momentos em que a gente vai ter que enfrentar e vai ter que ter coragem de enfrentar cara a cara a dor. E a gente não tem como fugir disso. Não tem como fugir da dor. A gente tem que enfrentar. E pode ter certeza, eu falo felizmente a gente tem que sentir dor, porque essa dor nos leva a um lugar maior. Não porque a gente merece, mas porque Deus tem misericórdia e Ele nos forja antes de receber a bênção. Então, José, ele foi forjado antes de receber a bênção dele. E ele, antes de ser o governador, ele teve que passar por muitos problemas, porque talvez se ele tivesse recebido antes, não teria agido como ele agiu. Ele não se vingou dos seus irmãos. Na verdade, ele trouxe bênçãos e fartura na família dele, onde ele poderia ter ajudado apenas o pai dele, mas ele ajudou todo mundo. Então entenda, você vai ser a diferença nesse mundo, mas se você permanecer e perseverar mediante a tua dor. Não desista no meio da tua dor, porque não tem como a gente parar de sentir dor, seja crente ou não crente. A única diferença entre quem é cristão e quem não é cristão é que a gente passa com o Senhor Jesus todas as nossas dores e a gente é fortalecido pela graça dele. Quem está no mundo realmente pode ser fortalecido pelo Senhor, mas não passa a dor assim lado a lado com Deus, porque está afastado pelo pecado. Mas quando a gente é cristão, a gente está realmente ali de verdade com o Senhor, as dores que a gente passa, nenhuma delas a gente passa só. Deus nos fortalece, Deus nos renova, Deus nos consola quando a gente quer parar, quando a gente quer desistir, jogar tudo pro ar, quando a gente quer desistir da nossa vida, Deus está ali nos ajudando e prevenindo que a gente não faça algo pior. Então, a dor que passamos hoje é um propósito para algo maior, ela nos eleva de nível, sabe? E ela é necessária, porque se José não tivesse sido vendido e passado por tudo que ele passou durante aquele tempo todo, ele não teria sido levado ao Egito e ele teria não sido governador do Egito. Então, persista em meio à dor que você está sentindo neste momento. Eu sei que é muito dolorosa, eu sei que é muito difícil, porque eu também estou passando por muitas coisas. Mas o Senhor, Ele tem fortalecido, Ele tem cuidado, Ele tem curado, Ele tem sido a minha força, o socorro bem presente na hora da angústia para mim e para você. Imagine o que seria de você sem Deus, sabe? O mundo pode ser maravilhoso e trazer prazeres momentâneos, mas sem Deus a gente não é nada. Seja um remanescente, porque quando você permanecer e Deus resolver que já é o momento de você receber a bênção, você vai ver que, na verdade, tudo valeu a pena. Tudo valeu a pena.
Em João 16, no versículo 21, o Senhor diz: a mulher, quando está para dar à luz, sente tristeza, porque é chegada a sua hora. Mas depois de ter dado à luz, a criança já não se lembra da aflição, pelo prazer de haver nascido um homem no mundo. Assim também vós agora, na verdade, tendes tristeza, mas outra vez vos verei, e vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém vula tirará. Ou seja, a dor que a gente passa, ela não é eterna, por mais que ela pareça ser. A dor que a gente passa, ela não é para sempre. Na verdade, ela é temporária. E ela é muito temporária, porque no futuro a gente vai viver algo muito maior, muito melhor. Talvez pareça papo de quem não entende você. Porque às vezes as pessoas falavam isso pra mim, e eu ficava tipo, ninguém entende. Meu Deus do céu, que chatice ouvir isso. Mas é bom ouvir isso, sabe por quê? Porque é verdade. Então entenda que a sua dor, ela é temporária, ela é passageira, e ela vai passar porque ela está te levando a um lugar maior. A bênção de José transbordou em outras vidas. Jacó, que achava que nunca mais ia ver José, viu José e ficou em paz. Ele foi em paz porque ele viu José e vivenciou momentos de fartura também, sabe? Ele não passou pelo tempo da fome. Com muita fome, ele não pereceu, porque Deus abençoou a vida de Jacó também. Então, o céu sempre está se movendo em nosso favor, por mais que pareça que não, entendeu? O céu está se movendo. Parece tudo parado, parece tudo perdido, parece tudo que Deus não está ouvindo, que a nossa oração não passa do teto, parece que Deus não está nem aí para a nossa dor, mas na verdade, Ele está se movendo, Ele apenas não está mostrando para a gente que Ele está agindo. Sabe aquela famosa frase, o professor fica em silêncio quando estamos na prova? Então, a mesma coisa é com a gente está passando pela prova e Deus, ele talvez esteja em silêncio justamente porque Ele está preparando, Ele está movendo. E Ele quer testar a nossa fé e a nossa confiança durante a provação. Entende? Então, tudo para que no futuro sejamos usados para resgatar aqueles que ainda precisam de ajuda para trilhar o caminho com Deus. Então não pense que é para o seu mal. Não pense que a dor é para o seu fim. Na verdade, não. Deus faz isso com aqueles que Ele ama. E por mais complicado que seja, não desista, porque Ele é contigo. Não desista, porque Ele tem algo maior para você. Por mais doloroso que seja, pode estar sangrando a sua alma, sangrando o seu coração. Mas tudo isso é um propósito maior. Tudo isso vale a pena, tudo isso é bom. Porque vale a pena. Entende? Espero que essa mensagem tenha ido ao teu coração. Eu espero que o Espírito Santo tenha falado com você assim como ele me falou. Perdão pelo brilho aqui, é porque o sol tá batendo aqui na janela. Aí acaba assim. Então, obrigada por ter assistido este vídeo. Eu espero que você tenha entendido. É isso. Obrigada por ter assistido. Em nome de Jesus.